Uma força-tarefa de personagens que não acreditam no amor se reúnem para poder criar um seguro para divorciados. Esse é o novo dorama da Prime Video, lançado hoje, dia 31 de março de 2025. Aqui no meu canal, eu resumo episódios de doramas do começo ao fim, deixando algumas cenas de fora para você ainda poder assistir o episódio depois de assistir esse vídeo. Então, eu vou te resumir esse episódio como se eu fosse aquela sua amiga fofoqueira te contando uma grande fofoca. Você ainda pode assistir depois de assistir esse vídeo. Mas, de começo, eu vou te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal para incentivar essa doida a ficar passando vergonha na internet. Sem mais delongas, bora doramar esse episódio saindo quentinho do forno? O episódio começa numa feira de casamentos, onde a gente vê alguns casais de noivos passeando pelo local enquanto alguns produtos são oferecidos para eles. É um cenário todo bonitinho, todo romântico, então do nada aparece um cara falando sobre a preparação para o divórcio. Ele tá num palco junto com outras 3 pessoas e essas pessoas estão carregando algumas plaquinhas que falam sobre um seguro para divórcios. Esse cara começa a falar que tá ali para organizar a preparação de divórcio e alguns noivos começam a ficar revoltados, perguntando como é que ele tem coragem de incentivar o divórcio na frente de pessoas que estão prestes a se casar. Ele começa a falar que ele tá ali para oferecer um seguro, uma apólice, para precaver o divórcio e que um seguro de vida não é um incentivo à morte. Então, um seguro de divórcio não tá lá incentivando as pessoas a se divorciarem. As pessoas continuam um pouco revoltadas e ele pergunta se eles realmente pensam que nunca vão se divorciar. Aí todo mundo fica calado e um grupo de pessoas começa a cantar. Ele começa a falar de modo todo dramático sobre precisar existir um seguro porque o divórcio é muito pior do que qualquer acidente ou qualquer morte. Ele diz que aquelas pessoas ali não têm ideia de que vão precisar pagar pensão, mas que quando isso acontecer, eles vão perceber que vão ficar completamente falidos. Ele começa a dizer as vantagens que esse seguro de divórcios tem e as pessoas ficam muito revoltadas e começam a jogar coisas nele e na equipe dele para eles saírem dali. Ficam jogando buquê, decoração neles. Eles são praticamente escorraçados do lugar enquanto todo mundo fica jogando coisas nele. Eles se escondem atrás de uma mesinha e ficam culpando um ao outro por tudo tá dando errado. Então, enquanto o nosso protagonista e um dos caras que tá fazendo parte do grupo dele começam a brigar de verdade, que nem 2 crianças mimadas, uma menina que tava lá no meio da multidão, ela aparece perguntando sobre o seguro para eles. Ela diz que não quis perguntar lá no meio de todo mundo porque tinha muita gente. Daí ela pergunta para ele se o divórcio e o casamento não seriam coisas opostas. Ele diz que na verdade não, que os dois têm o mesmo propósito, que é encontrar a felicidade. Então a gente tem um salto de 3 meses pro passado, quando a gente vê o Ki-jun tendo uma espécie de sonho, uma alucinação, onde ele vê o chefe dele cobrando ele para criar algo que preste no trabalho dele. E daí a gente sabe que ele é uma das pessoas que participa da criação de novos seguros e que o departamento dele tá tendo uma queda muito absurda. O chefe dele, nesse sonho, fica meio revoltado com ele, mandando ele trabalhar. E daí ele começa a andar pelo lugar, um lugar muito estranho, e ele vê um cara que ele considera ser o deus dos seguros. E ele conversa com esse cara, e esse cara fala pra ele pensar no que foi a maior tragédia da vida dele, e oferecer uma cobertura pra isso. Daí ele fala que a maior tragédia dele foi o divórcio dele. E é nesse momento que ele tem a ideia de criar o seguro para divorciados. Então a gente vê o chefe dele no trabalho conversando no celular. Ele tá conversando com a esposa dele, que tá perguntando para ele de onde que veio uma compra na fatura do cartão de crédito deles. E daí ele inventa uma desculpa falando que foi uma assinatura de alguma coisa. E ela fala que sabe que foi outro seguro que ele acabou comprando. Ele começa a inventar um monte de desculpas sobre isso, e aí ela fica meio revoltada e fala para ele que quer o divórcio. Ele tenta reverter a situação, mas ela fala simplesmente que deixou o papel de divórcio do lado de uma panela de comida para ele e que ele só precisa assinar. Então ela desliga o celular e vai embora. O Ki-jun chega para falar da nova ideia dele e o chefe dele tá arrasado, chorando pelo divórcio dele. Ele começa a falar que a ideia dele foi um seguro para divorciados. O chefe dele fica revoltado que ele está falando sobre aquilo. O Ki-jun começa a explicar para ele como que tudo funcionaria, dizendo que eles conseguem sim calcular quanto que seria um seguro para divórcio se eles conseguirem calcular quanto tempo os noivos pretendem continuar juntos. Que dessa forma eles conseguem fazer um seguro para impedir que os noivos vão à falência. Daí o chefe dele começa a se imaginar divorciado e tudo que ele vai ter que pagar, tudo que ele vai perder, e aí ele fica apavorado com isso e concorda com o Ki-jun, falando para ele organizar a ideia dele e apresentar numa próxima reunião. Daí a gente vê a Han-dae, uma das meninas que vai fazer parte do grupo do Ki-jun,
e ela tá no supermercado comprando algumas coisas. Só que ela tá meio aérea, não presta atenção em nada até passar no caixa e perceber que comprou muitas coisas. Ela pede desculpa, dizendo que esqueceu que tá solteira e começa a devolver as coisas porque é demais pra ela sozinha. Ela fica em estado automático, devolvendo tudo, até que vê um item especial que ela fica olhando por um tempão, talvez lembrando do próprio marido dela, e uma das funcionárias do mercado chega lá pra avisar que eles vão fechar em breve. Daí ela vai passar no caixa só com um novelinho de lã e diz que é só aquilo que ela vai levar. Em casa, o Ki-jun se prepara para ter argumentos para apresentar durante a reunião, e enquanto isso a gente vê que ele tá bem solitário, que ele tá bem triste, mas ele se concentra no trabalho. No dia seguinte ele vai para a reunião e daí ele começa a mostrar gráficos que mostram todos os desastres dos últimos tempos. Daí ele pergunta para o pessoal que está na reunião qual é o maior desastre que tem afetado as pessoas. Tem aproximadamente 92 mil casos. E daí todo mundo fica se perguntando o que pode ter sido, alguns supõem incêndio ou alguma tragédia mais pesada. E daí ele diz que o maior desastre que tem acontecido é o divórcio. E um deles pergunta se não é um pouco drástico demais ele chamar um divórcio de desastre. Ele diz que todo desastre é uma situação inesperada de catástrofe que ninguém consegue evitar, e que o divórcio é exatamente isso. Daí ele começa a explicar que o maior problema de divórcio é que ele não afeta apenas as pessoas casadas, que também pode afetar os solteiros, e que às vezes você tem um amigo que se divorciou, um filho, um pai, e são coisas que afetam você. As pessoas não conseguem superar e você precisa mudar a sua vida para poder ajudar essas pessoas. Ele avisa que tendo um seguro, isso pode ajudar as pessoas que estão envolvidas no divórcio a não precisarem de outras e não ficarem falidas, dependendo emocionalmente ou financeiramente de outras. Daí ele começa a explicar sobre isso, e um dos caras que está na reunião é o Joman, que vai fazer parte da equipe dele no futuro. E esse cara, ele é analista de riscos. E daí ele fica um pouco cético sobre isso, e ele fala que não faz muito sentido eles considerarem um seguro para divórcios, porque eles não vão conseguir calcular exatamente o valor da apólice. E daí ele começa a supor que eles precisariam basicamente testar para saber se isso ia funcionar. E daí o Ki-jun fala que ele quer uma força-tarefa para isso. E o chefe dele fica meio assim, dando para trás, não quer participar disso, fica meio sem graça. Ele chega perto do chefe dele e usa um pouco de chantagem emocional para convencer ele a aceitar o projeto. Ele começa a falar se o chefe dele quer passar o resto da vida dele comendo sopa, porque ele tá só comendo sopa agora que ele se divorciou. O chefe dele fica com raiva e manda ele ir em frente. Daí depois da reunião ele vai atrás do analista de riscos para confrontar ele. O Ki-jun já chega logo dizendo que provavelmente eles foram casados na vida passada porque ele é um canalha que só fica irritando ele. Daí o Joman não dá muita atenção e fala que provavelmente sim, eles foram casados e se divorciaram, e vai embora. O Ki-jun percebe que o Joman tá um pouco tenso e chega na conclusão de que provavelmente ele tá pensando sobre o assunto. Então ele vai atrás dele segurando uma arminha que solta bolhas. Ele chega perto desse analista de risco e fica jogando essas bolhas em cima dele, até ele ficar puto e mandar ele parar com isso. Daí ele fala para ele parar de ficar se fazendo de difícil, que ele realmente está interessado no assunto e que ele nunca conversou em nenhuma reunião e que dessa vez ele falou. O analista de riscos fala que não faz sentido eles quererem um seguro, que eles não deviam se jogar de cabeça nesse tipo de coisa, porque não tem uma garantia de que vai dar certo. Então o Ki-jun fala pra ele que é impossível não dar certo, porque só os dois juntos têm 4 divórcios, e que isso já conta pra maioria. Daí o Joman pergunta pra ele por que ele continua querendo se casar, sendo que ele continua fazendo parte das estatísticas. Daí o Ki-jun fala pra ele que não gosta de ter casos de só uma noite, né, encontros casuais, e que por isso ele gosta de casar. E daí ele fica tirando carminha de bolha de sabão pra todos os lados e o analista de risco olhando pra cara dele, né. Daí ele fala que vai fazer esse seguro pra divorciados funcionar e vai embora. E o Joman fica se perguntando se, já que o Ki-jun nunca se relacionou casualmente com nenhuma mulher, então provavelmente ele só teve 3 mulheres a vida inteira. Depois de só ter absorvido isso da conversa inteira, ele decide que vai participar, fala pro Ki-jun que se ele quer que ele faça parte, pelo menos vai ter que pagar um churrasco pra ele primeiro. Daí a gente vê a Hande num parque fazendo uma touquinha de lã. Ela começa a se lembrar do dia que o marido dela foi embora da casa deles e que ela estava completamente em choque, enquanto eles tiravam tudo de dentro da casa. Até o sofá que ela estava sentada, eles mandaram ela sair para eles poderem levar embora. E o marido dela saiu levando um monte de coisa deles. Daí ele chegou perto dela, mandando ela procurar um parafuso que ele tinha deixado cair do bidê. Ele é super escroto com ela, com as pessoas que estão carregando as coisas dele, trata ela super mal.
Daí ela pergunta o que vai acontecer com a casa. Ele fala que a casa vai ficar com ela, já que tá no nome dela, e ela diz que aquela casa não tem como ficar com ela porque eles usaram para fazer empréstimos para um negócio dele. Ele fala que não tem o que fazer, que a casa vai ficar com ela mesmo, e ela fala que tá tudo bem, desde que ele pague o dinheiro da mãe dela, né, que ele pediu um dinheiro emprestado para a mãe dela. Ele fala que não tem dinheiro nenhum, e que ela falou pra ele na época que ele podia pagar a mãe dela quando ele pudesse, e agora ela tá voltando atrás em tudo que ela falou. Ela fica nervosa e daí ela começa a falar que a pronúncia tá errada, que não é certo falar invasiva, e sim evasiva. E daí ele volta e começa a falar que é por isso que ela é uma fracassada, porque ela fica corrigindo as pessoas, ninguém tá nem aí se é invasiva ou evasiva, e ele fala que ela é muito meticulosa e tudo mais, e ele vai embora depois de humilhar ela, e ela fica chorando arrasada no chão, e aí a gente volta a ver ela fazendo a touquinha dela de lã, e ela fica super concentrada nisso, mas dá uma sensação muito ruim por ela estar tão sozinha assim, apesar do marido dela não valer nada, dá pra ver que ela tá realmente se sentindo muito solitária. O Ki-jun passa a noite no trabalho tentando formular as cláusulas para esse seguro, e daí no dia seguinte o Jo-man vê ele lá na mesa dormindo e chama ele para comer. Os dois vão comer juntos e o Jo-man pergunta para ele como é que foram os divórcios dele. O Ki-jun não quer falar, mas daí o Jo-man fala para ele que se ele não consegue contar nem para um amigo de infância como que foi esse divórcio dele, ele não pode esperar que as pessoas, né, os clientes, contem para ele como é que foi esse divórcio para poder fazer o seguro. E daí ele pergunta pro Jo-man se ele contar se ele realmente vai querer fazer parte do negócio. Daí o Jo-man diz que claro que sim. E aí o Ki-jun começa a falar. O Jo-man pergunta para ele o que aconteceu no primeiro casamento. Ele fala que foram incompatibilidades conjugais. O segundo foi incompatibilidade de mundo. O terceiro foi incompatibilidade de vida. Aí o Jo-man fica sem entender como que alguém pode ser incompatível em questões conjugais. Só se ela queria um relacionamento aberto. Daí o Ki-jun fala que era exatamente isso. Ela queria um relacionamento aberto. Daí, enquanto o Jo-man fica passado com isso, o Ki-jun pergunta para ele como que um homem certinho como ele se divorciou. O Jo-man fala que a ex dele era maluca das decorações e que um dia ela encontrou um defeito em uma das decorações dela. E daí o Ki-jun pergunta para ele o que era e o Jo-man fala que era ele. Daí o Ki-jun pergunta para ele o que ele fez depois disso e o Jo-man fala que ele simplesmente foi embora. E aí o Ki-jun começa a falar que esse é o problema dele, que ele não sabe revidar, que ele só foge do problema e tal. E daí o Jo-man começa a zoar da cara dele falando que ele é tão sabichão que ele teve que pagar 3 pensões para 3 pessoas diferentes. E daí eles ficam meio putos um com o outro e fica por isso mesmo o almoço. A Han-dae ainda tá no parque, agora acendendo uma churrasqueira, quando a melhor amiga dela, a Ah-yoon, chega. E a gente fica sabendo que a Han-dae vai começar na nova empresa onde a Ah-yoon já trabalha. Daí a Ah-yoon fala pra ela que vai se tornar sologâmica, porque ela não quer se casar, mas vai se casar com ela mesma. Daí a Han-dae pergunta pra ela pra que ela vai se casar, é só ela ficar solteira. E ela diz que já deu muitos presentes de casamento pros outros, e os presentes são considerados doações, e que por isso não podem ser devolvidos. Ela não pode pedir de volta, então ela vai se casar pra poder receber essas coisas de volta. Daí a Han-dae começa a falar que ela só pensa desse jeito por ela ser analista de sinistros, que ela sempre vê o prejuízo de todas as situações. E que ela mesma, Han-dae, só fica no prejuízo justamente por ela ser subscritora, porque ela tá sempre sendo subjugada pelos outros. Daí pesa o clima e as duas ficam super sem graça. Então a Ah-yoon tem a ideia da Han-dae chegar na empresa totalmente diferente, sendo uma completa sem noção. A Ah-yoon fala que vai começar a espalhar os boatos na empresa, falando que ela é totalmente sem noção, e que ela fala um monte de coisas sem nem pensar e dando sorrisinhos, e que vai fazer esses boatos espalharem para todo mundo, porque se ela for uma pessoa má, ninguém vai mexer com ela, ninguém vai querer subjugar ela. As duas acham essa ideia genial e colocam um plano em ação. Daí a gente vê que o Ki-jun e o Jo-man ficam bêbados e o Ki-jun vai sozinho para casa. Enquanto isso, a Han-dae tá tentando se livrar de um colchão que o ex dela deixou na casa deles. A única coisa que ele deixou para trás. O Ki-jun tá voltando sozinho para casa bêbado e ele vê um colchão do nada andando sozinho. Ele fica meio intrigado do que tá acontecendo e para no meio da rua sem entender nada. A Han-dae tá carregando esse colchão na cabeça dela, então ela só tava olhando para baixo. Daí ela não percebe o Ki-jun na frente dela e tem uma mulher estendendo um lençol em cima deles, né, na sacada de uma casa. Daí a Han-dae finalmente levanta a cabeça quando ela vê 2 pés parados na frente dela. Daí ela se desequilibra, o colchão cai e o Ki-jun tenta segurar ela. Só que ele também acaba caindo junto com ela. Então os dois caem juntos em cima do colchão. E rola aquela cena do olhar 43 de todo o dorama, né? Que é aquele momento onde eles percebem que vão se apaixonar e a gente já percebe quem são os casais. A senhorinha que tá estendendo o lençol em cima deles, lá na varanda da casa dela, solta o lençol sem querer. E aí esse lençol cai em cima dos dois. Tem um carro dando ré, essa luz bate neles e vem um cara com uma bicicleta
com uma música romântica tocando. Daí todos os vizinhos saem para fora para ver o que tá acontecendo, e aí começa uma gritaria da Han-dae tentando sair debaixo do Ki-jun, e ele tentando sair, mas ele também tá bêbado, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, até que a Han-dae consegue dar um chute nele, e ele consegue cair pro lado, e ela consegue se livrar do lençol. Os dois ficam sem graças e acabam tendo que ir pra polícia. Lá eles tentam explicar o que aconteceu, e cada um tem a sua versão. O policial tenta fazer com que eles parem de brigar, só que ele começa a falar que é só eles chamarem o seguro. E a Han-dae fala que não tem nenhum seguro que consiga cobrir nenhum dos prejuízos deles, porque o Ki-jun fala para eles que machucou o dente nessa briga toda lá embaixo do lençol. E a Han-dae tenta olhar o dente dele e fala que não tem nada lá e nenhum seguro vai cobrir isso. E daí o policial pergunta para ela qual que é a profissão dela. Aí ele supõe que a profissão dela possa ser dentista, ela fala que não. Ele fala para ela não ser tão invasiva para falar sobre a profissão dela. O Ki-jun corrige ele falando que o certo é falar evasiva e não invasiva. E ela lembra na hora que aquilo foi o que ela falou pro ex-marido dela também. Ela fica encarando o Ki-jun e aí ele pergunta o que ela quer, ela fala que não quer nada. Ele começa a encarar ela e diz que ela se parece com alguém. Daí ele se lembra que viu ela no mercado, lá naquela cena que ela estava tão em choque por causa do ex-marido dela, que ela nem prestou atenção. Lá nessa cena do supermercado, ele tentou falar com ela, mas ela não deu muita atenção e estava chorando, então ele foi embora. Aí ele fala que ela lembra muito alguém, pega ela pela mão, fala pro policial que tá tudo bem, que eles já se resolveram e vai embora. Lá fora ele fala pra ela que tá tudo resolvido, que é só eles se esquecerem, porque eles nunca mais vão se encontrar de novo. Ela fala que tudo bem. Ele fala que a chance deles se encontrarem de novo é a mesma de um guaxinim albino nascer, ou seja, nunca vai acontecer. Aí ele fala pra ela ir embora, vai cada um pro seu lado, só que aí ele percebe que os dois são vizinhos e ele acaba tendo que ir pro mesmo lado que ela. No dia seguinte, a empresa onde o Ki-jun trabalha anuncia a contratação de pessoas para participar do projeto de seguro para divorciados. E o chefe deles começa a ficar super nervoso, dizendo que se fracassarem, eles vão ter muitos problemas, porque a empresa está investindo muito nesse novo seguro deles. E daí o Ki-jun tá olhando pro computador, ele tá chocado, o chefe dele chega perto perguntando o que tá acontecendo, e daí ele vê uma lista enorme de funcionários que se candidataram para o cargo. Um dos requisitos para participar desse cargo era você ter pelo menos um divórcio, e muita gente quis participar. O Ki-jun começa a fazer algumas entrevistas e daí a A-yoon passa na entrevista, né? Apesar dela ser uma solteira por opção, ela diz que tá se divorciando dela mesma, então ela já tem um divórcio. E como ela é analista de sinistros, ela é boa na equipe. Daí depois dela a gente tem a entrevista da Han-dae, que também passa na entrevista, né? O Ki-jun reconhece ela, eles têm ali um momento, eles conversam e ela mostra que ela é muito competente, apesar de não ter muita experiência na área, e ela consegue desenrolar bem a entrevista e convencer ele a contratar ela. Quando ela tá saindo da sala dele, o chefe do Ki-jun chega desesperado, avisando para ele que escolheram uma analista quântica para poder ser diretora executiva do projeto e que eles precisam fazer isso funcionar. O Ki-jun fala para ele que vai funcionar, que vai dar certo. No dia seguinte, o Ki-jun chega para trabalhar e toda a equipe dele também chegam juntos. Daí o chefe dele fala que eles já estão parecendo uma família, que eles tinham que tirar uma foto junto. Só que o chefe dele fica o tempo todo fazendo gracinha, falando besteira, ninguém tem muita paciência, ninguém quer ficar perto dele. E daí eles entram dentro do elevador e o chefe dele começa a falar sobre a nova diretora que vai chegar para comandar o projeto. Daí a A-yoon fala que uma analista quântica nunca considera o ser humano só as questões computadorizadas da questão. O analista de riscos fala que não faz sentido eles precisarem de uma analista quântica. E daí o chefe deles fala que esse projeto precisa funcionar porque ela vai ficar de olho neles. Daí eles percebem que eles estão muito tempo dentro do elevador e que eles queriam chegar no 12º andar, mas nunca chegam. Daí acontece alguma coisa no elevador, uma queda de energia, e daí eles ficam super nervosos com medo e o chefe deles simplesmente solta um peido do nada. A cena me quebrou completamente. Vão 10 minutos para acabar o episódio, eu passei 10 minutos dando risada. Nesse momento eu tive que assistir 2 vezes porque eu não tava conseguindo entender o que estava acontecendo de tanto que essa cena me quebrou. E aí eles começam a ficar desesperados, cobrindo o nariz, querendo sair do elevador, achando nojento, e o chefe deles pedindo desculpa porque ele estava nervoso, e o Ki-jun tentando defender o chefe dele, falando que apesar de tudo era chefe deles. Nossa, vira uma galhofa danada essa cena. E daí depois de um tempão o chefe deles percebe que simplesmente eles não vão chegar ao 12º andar porque nenhum deles apertou o botão do 12º andar. Eles simplesmente estão parados no primeiro andar esse tempo todo. Daí do nada todo mundo leva um susto quando a porta do elevador abre e é a nova diretora executiva do projeto. Ela se apresenta e cumprimenta todo mundo, mas ela dá um tchauzinho pro Ki-jun.
E daí o chefe dele pergunta se eles se conhecem. E aí ela fala que simplesmente é a ex-esposa do Ki-jun. E ele fala que ela não é a ex-esposa dele. Ela é a ex da ex da ex-esposa dele. Então eu entendi que provavelmente seria a primeira esposa dele. O episódio simplesmente termina com ela dando um sorriso super largo pra ele e ele com aquela cara de poucos amigos, né? E a Hande, coitada, presa num triângulo amoroso agora, porque obviamente ela gosta dele, ele gosta dela e agora já existe a ex que vai trabalhar junto com eles. E aí, você gostou desse episódio? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e eu te vejo no segundo episódio.